Roberta, com essa operação para você, foi mais difícil esquecer aquelas 3 balançadinhas ou aprender a fazer agachado? Pois é, né? Agora pega um pedacinho de papel, é melhor, né? Na maioria das vezes, eles são vistos como animais raros, que despertam curiosidade e preconceito. Mas eles chegam até a ser atração turística. Vocês vieram aqui exatamente para quê? Para dar uma olhadinha nos travestis, que eles gostam de ver. São turistas da onde? Será que eles vão saber realmente? Você não sabe diferenciar uma mulher de um travesti. Pode dizer pra gente a diferença do travesti para os outros homossexuais? Não existe diferença, é tudo viado mesmo. Não existe. Isso na cabeça de médio, na cabeça dos loucos que querem fazer uma diferença, mas não tudo é homossexual. Eles são vistos com curiosidade e muita desconfiança. Mas nos palcos brasileiros já se tornaram grandes estrelas e encantam plateias de todos os tipos. São os travestis brasileiros, que já conquistaram fama internacional. De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina. Não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é um mau corpo. O termo, né, transgênero, é um termo histórico, né, que vem para discussão através de um saber médico, entende? E que, como ele é um termo histórico, ele vai se transformando através da relação que a sociedade tem com esse termo. Veio através do transexualismo, se transforma em transexual, e depois, com os debates de gênero, nós começamos a tratar a questão do transgênero, né? O que seria uma pessoa trans ou transgênero, né? Seria uma pessoa que, na sua relação com o gênero, ou seja, na forma dela expressar suas características de gênero, seja corte de cabelo, jeito de falar, expectativas de vida, o que ela quer para ela, qual é o projeto dela de vida dessa sociedade, não se identificava, não se sentia adequada, não se sentia bem com o gênero que foi definido previamente para elas, né? Ser trans tem 2 significados. O primeiro é aquele que a gente usa para exemplificar o que é uma pessoa trans, né? Que é não ser condizente com esse padrão binário social com base na genital, mas pessoalmente é muito mais que isso. É reconhecimento, é dedicação, é esforço, é ir pra guerra todo dia, é resistência, existência e resiliência e persistência também. É lutar pelo direito de viver, mesmo quando tudo vai contra você, né? A sociedade, a mídia, a família, você mesmo às vezes. Ser trans é ser uma pessoa forte, uma pessoa resistente a tudo que vem, sabe? Pra mim, é ser eu. Não tô aqui pra ser algo, sabe? Eu simplesmente sou eu e vivo da minha forma que eu desejo. Ser uma pessoa trans é o que você se define, não o que te coloca. Além disso, ser trans é uma identidade. Ser trans é ser e não estar, né? A gente não é um mood que você vai na roda dos amigos e se apropria para fazer papagaiada. Porque eu sou trans todo dia. Você escolher ser trans uma vez ou outra, escolher, não faz sentido. O corpo trans, ele é um corpo político, né? Ele é um corpo questionador, que questiona tudo. Questiona o que é ser mulher, o que é ser homem, os papéis sociais que o falo e a vulva desempenham, a mídia, o capitalismo. Ser trans questiona tudo isso. Palavras da época, tá? Travesti. A gente nem falava. Eu também sou um pouco, mas assim. Eu tinha uma pergunta. Claro que pode. Você disse o que é um pouco travesti? O que é ser um pouco travesti? É ser livre pra fazer o que eu quiser, usar o que eu quiser, falar como eu quiser. Não é de maneira pejorativa. O pouco que eu consigo me transformar naquilo que eu quero, eu me sinto um pouco transformador, né? Nada a ver com ser travesti. Eu acho realmente que eu me questionei foi depois que eu comecei a trabalhar com o movimento social. A partir do momento que eu fui participar, ser voluntária de um projeto em uma ONG bem conhecida, e passei um tempo, um ano, trabalhando com esse movimento social, acabei conhecendo outros corpos e comecei a me identificar com
com aquela minha realidade ali. Falei, não, calma aí. E tive todo o processo, em questão de me reconhecer enquanto uma pessoa não binária, e até me encontrar num corpo trans. Eu só fui realmente me reconhecer, só fui realmente me harmonizar, eu já tinha 28 anos de idade, 29. Então, assim, já bem velha da realidade de pessoas trans que a gente tem convívio, né? Eu costumo dizer que eu sempre pensei em mim como um não menino, né? Então, por mais que eu tivesse pau e não tivesse problema com isso, eu nunca fui uma pessoa que estava de acordo com os papéis, minimamente, do que é ser homem, do padrão de beleza, do comportamento, do se sentir. Então, quando eu estava na escola e vi os peitos das minhas amigas crescendo, eu esperava que o meu crescesse também. Quando eu via elas se apaixonando por rapazes do ensino médio, eu queria que aquilo acontecesse comigo também. E aí foi quando eu entrei na adolescência e os questionamentos começaram, né? Dos próprios familiares. Por que você anda desse jeito? Por que você anda rebolando? Por que você se veste dessa forma? Por que você é tão afeminado? Por que você fala assim? Então, não é do dia pra noite que você percebe que você é trans. Quando eu tomava uma atitude e as pessoas falavam, isso não é coisa de menino, eu falava, então eu não sou menino. E aí você começa a moldar e construir a sua identidade, né? Não existiu um momento, foi um conjunto de fatores que aconteceu muito gradualmente, sabe? De forma crescente. Mas o indivíduo trans, por mais que a identidade dele seja crescente, a gente tem um momento que a gente se aceita. E é quando a gente se aceita que o senso comum, que as pessoas cis acham que a gente se entendeu trans, que a gente se descobriu trans. Mas não, a gente já se entendia há muito tempo. O problema é ter coragem para viver a sua própria autenticidade, né? Viver a sua pele autêntica. Agora, ela abre o verbo sobre o que ele tem de diferente. Ela e ele, neste caso, são a mesma pessoa, com um só nome, Roberta Close. O mais famoso transexual brasileiro antecipa agora para Glória Maria algumas revelações de um livro de memórias que vai dar o que falar. Está escrito na carteira de identidade. Nome, Luiz Roberto Gambini. Idade, 34 anos. Sexo, masculino. Mas na vida real, essa pessoa não existe. Em seu lugar, surge um personagem. Uma personalidade super famosa, uma das mais famosas dos anos 80. Personalidade até internacional. Capa das revistas de todo mundo, reportagens em todo mundo. Fez fotos, participação em peças de teatro, filme. E agora ela volta ao noticiário porque ela volta como ela agora pra valer mesmo. Afinal de contas, se dentro do seu lado psicológico ela sempre disse que era mulher, mais do que nunca agora por dentro e por fora ela é mulher. Vem aí no Eu Acho pra ouvir inclusive perguntas do público, a nossa Roberta Close. Eu acho que a Roberta Close vai perder muitos fãs após essa cirurgia. O charme dela era justamente ser homem. Quando eu era mais nova, eu confesso que eu não tinha nenhuma referência de pessoas trans na mídia. Mais nova que eu digo a minha infância, né? Minha maturidade. Eu não tinha nenhuma referência. Primeiro porque a gente não achava isso fácil na mídia. Segundo que quando aparecia era num programa de fim de noite, que eu como criança dormia cedo, então não consumia esse tipo de programa. E aí na minha adolescência começaram a aparecer pessoas que me mostravam essas referências, né? A Roberta Close, Nani People, mas todas essas pessoas não eram como eu, né? Então quando eu via a Roberta Close, que é um estereótipo capitalizado do que é ser mulher, que o fenótipo da construção do que é ser mulher, eu não me reconhecia nela. Eu só fui entender mesmo que existia a possibilidade de eu ser mulher, uma mulher de pau, quando eu conheci a Linda Quebrada, que ela teve uma jornada de descoberta muito parecida com a minha. Ela sempre questionou a identidade dela e ela passou pelo menino gay, pela identidade não binária, até entender que ela era travesti e que o corpo dela era uma possibilidade também. E aí quando eu vi nela e nas músicas dela e na arte dela essa representação,
eu me identifiquei. E ali eu pude começar a não tomar a verdade dela como a minha, mas a fazer da verdade dela um pontapé para eu me entender, para eu descobrir a minha verdade, quem eu era e o que eu podia ser. Eu tinha referências, eu tenho amigas, né, em São Paulo que são Miss e conheço, né, acho que todo mundo já conhece, que são algumas pessoas famosas também, pessoas trans. Só que eu não sei, eu acho que fica tudo muito um padrão, sabe, cis normativo. E isso nunca me chamou a atenção. E a falta de informação de outros corpos que eu olhasse e falasse assim, isso me representa, é o que faltava para eu realmente olhar para mim. Porque eu acho que pessoas trans eu já conhecia, eu já tinha acesso. O que me faltava mesmo era um corpo que abrangesse toda a realidade que eu trabalho, que eu vivo hoje. Não era aquela coisa sempre maquiada, sempre cisnormativo, né? Aquele padrão de beleza, que não é o que eu estou muito acostumada. Então, acho que isso que faltava um pouco, essa realidade, e mais informação de corpos trans, que quando você não vive no meio trans, essa informação não é colocada em pauta na questão. Aí quando a gente vai para um outro lado, que é o racismo, é a mesma coisa. Em rodas de conversa, em coisas, não é falado. Então, quando você vai para um certo grupo onde começa a ser levantado isso, você fala assim, poxa, como que eu nunca ouvi isso? Como que eu nunca percebi isso, né? Representação social, representatividade social é um conceito interessante, porque fala um pouco sobre a produção de verdade, né? Aquilo que você entende como uma verdade, não que a verdade em si, mas como certos grupos entendem a verdade. O senso comum tem sua própria produção de verdade, aquilo que é aceito e aquilo que não é aceito. A representatividade social, né, a forma como você se enxerga vai ser importante para você conseguir validar aquilo que você vivencia. Por exemplo, se você tem uma noção do que é uma mulher de verdade, que historicamente o movimento, a questão do gênero vem discutir isso, você não vai conseguir se entender e se autorizar como tal. Em 1950 existia uma noção de feminilidade, né, do que é feminino, muito ligado às imagens como Marilyn Monroe, né, que era aquela imagem da figura feminina, e a primeira mulher trans reconhecida pela mídia, ela tinha uma imagem muito parecida com a Marilyn Monroe. Então, essa noção, né, de que vem ser uma mulher de verdade, isso afeta muito a forma, por exemplo, que uma pessoa trans vai tentar buscar se apresentar nessa sociedade. Por exemplo, se a gente pensar mais ou menos década de 70, 80, como era a forma que essa população ia buscar ser representada. Elementos femininos muito exagerados, seios longos, feição, a operação plástica na face muito longa, como se a feminilidade, ou seja, você ser uma mulher de verdade, seria essa noção extrema, né? Você ser aquela figura muito próxima dessa ideia. Além do mais, existe essa criação do padrão de beleza que as pessoas trans devem cumprir, que entre as travestis mesmo, as mais antigas, você só é trans se você faz isso. Você só é travesti se você bota peito. Você só é travesti se você enche o corpo de silicone. Não é verdade. Eu sou travesti independente disso tudo. Você só é travesti se você tá na rua. E eu não tô na rua. Tô na universidade. Eu não tenho peito. E eu sou trans. Então, a própria comunidade, ela se massacra, se deixa engolir. E aí a gente vem de um sistema que te engole e que você dentro do seu grupo é engolido também. Será que todas querem fazer resignação? Todas querem operar? Sabe? Parece que é obrigatório quando você diz que você é feminina, quando você diz que é masculino. O que é ser masculino ou feminino? Será que está ligado a uma genital? Está ligado a um peito? Essa caixinha que nos colocam o tempo todo, que a gente tem que se harmonizar. O que é ser trans? O que é ser mulher? Né? O que é ser homem? Então, assim, será que o peito, a maquiagem vai me fazer mais mulher? Então, acho que essa desconstrução de ficar um ano sem me harmonizar foi muito importante também, sabe? De poder entender que não é isso que vai me definir enquanto mulher. O que vai me definir enquanto mulher é o que eu sou,
Não é uma aplicação de uma medicação ou um barbeador na cara todos os dias. Pera, meu amor, agora eu sou Valéria. Eu operei e virei mulher. Tu virou mulher? Ué, a Wanda não descontou, não? Tava insatisfeita, operei. Botei silicone. E tá bonita? Tô o quê? Tá muito bonita. E você tá destruída, né? Essa loirinha que tá aparecendo aí, eu sempre tive vontade de sair com um homem. Verdade, qual é o problema? Cada um tem a sua fantasia sexual. Me disseram que você é um homem. Não, eu não sou um homem, hoje eu sou uma mulher. Legalmente uma mulher, Silvio. Mas me disseram que você nasceu homem. Eu nasci menino, mas me transformei numa mulher. Você ganha mais dinheiro assaltando ou mais dinheiro com os clientes? Mas assaltando, porque se for na forma de namorar, não dá não. Hoje em dia, pela criação das pessoas, pessoalmente, até um conselho que eu dou, não mime muito seus filhos, ou não prenda muito suas filhas, porque isso você está contribuindo para que seu filho amanhã seja homossexual, sendo que você não gostaria que acontecesse isso. Então vamos? Vamos. Pra lá. Eu não vou a lugar nenhum. Você me tirou de lá pra cá à toa? Tu me tirou de lá pra cá à toa? Hein? Me tirou? Me tirou à toa? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Hein, ô... Acho muito interessante esses meios de comunicação em massa, porque assim, hoje a maioria do que é consumido ainda é rádio, ainda é TV, ainda é jornal, onde a pessoa senta, assiste e toma aquilo como verdade. E a grande maioria das pessoas que tem esse hábito geralmente são as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais jovens, elas ainda têm ali aquele acesso à internet, apesar de consumir um pouco esses meios de comunicações mais tradicionais, ainda tem a internet onde ela vê uma coisa, fala, será? Dá uma pesquisada. Então às vezes ela recebe uma informação que não é muito verídica, muito favorável, ela primeiro vai pesquisar. O em massa não, o em massa você pega, assiste, apareceu no Jornal Nacional, por exemplo. Quem está vendo aquilo vai pegar aquela informação e vai disseminar para quem não viu, para sua família, e assim isso vai se espalhando. Quando a gente leva isso para representatividade, né, quando a gente vê, por exemplo, num programa ou num documentário, num filme, algo que a gente vê que aquilo é passado de uma forma positiva, a gente também tende a passar isso de uma forma positiva. Se a gente vê algo sendo passado de uma forma negativa, a gente tende a passar isso de uma forma negativa e reproduzir também aquilo no nosso dia a dia. É muito perigoso, assim como também é muito benéfico. Porque com o passar do tempo, né, nos dias que a gente está vivendo hoje, a gente está vendo cada vez mais formas na mídia tradicional de criar boas ideias. Um conceito importante nessa discussão é perspectiva, né? Perspectiva, que eu tô falando, perspectiva de vida. O que você quer, o que você acha que você pode ter na sua vida, né? Esses elementos que você falou que aparecem na propaganda, na TV, vão produzir valor para essas pessoas. Por exemplo, se tiver alguém parecido comigo, eu vou ser reconhecido com esse valor. Então, e esse valor vai me dar acesso a elementos nessa sociedade que pode me dar vários... Na questão psicológica, por exemplo, vai dar a questão de segurança. Quando a gente começa a buscar referências na mídia, é muito difícil, porque eu não me via na mídia. Porque toda vez que uma pessoa trans ganha destaque na mídia é por motivo de ridicularização ou memetização. Né? A gente vê trans aí na internet que foram memes roubando e aí são presos e aí fazem uma coisa engraçada. Ou a Luísa Marilac, que fez um vídeo no momento muito íntimo dela e viralizou, mas elas nunca são levadas a sério. O contexto delas nunca são levados a sério. Então, eu me enxergar trans nessas pessoas foi difícil, porque eu falava, eu não sou como elas. Por mais que eu fosse, a realidade é muito diferente. Então como é que eu vou me enxergar? Por exemplo, a Valéria Vasquez, do Zorra Total, que era uma personagem transexual operada, com a prótese e tudo mais, mas ela tinha feições secundárias, características secundárias masculinas muito presentes. Muito musculosa, robusta, agressiva, com pelos no rosto. Então essa imagem que a comunidade cis cria pra gente, não tem como ir contra ela, porque é a realidade que é aceita.
não por mim, mas por vocês, né? É a realidade que eu ria quando eu era criança. A gente é isso, sabe? A gente é palhaça. Não somos. Então é muito, muito complicado ir contra a todo esse sistema. Essa questão da ridicularização ela é muito interessante, porque para pra pensar. A Vera Verão era um personagem extremamente viado, extremamente POC. Era o próprio estereótipo do cara gay, né? Vamos fazer essa comparação. Então acaba que até hoje, se você parar pra ver, hoje isso está muito menos disseminado, mas o estereótipo que as pessoas criavam a partir dessa imagem era que para você ser gay, por exemplo, você tinha que ser extremamente viado, né? Ou para você ser trans, ser uma mulher trans, você tinha que necessariamente ter traços masculinos em você, né? Então, ainda hoje você vê frases do tipo, nossa, você é trans, mas nem parece. E aí tu fica, mas por que eu tenho que parecer? Né? Ou então você vê uma mulher mesmo cis, que de repente tem um corpo mais malhado, ou que tem algum traço mais masculinizado, você, nossa, mas você é trans? Mas por quê? Só porque eu tenho esse traço? Então você automaticamente linka com tudo que você via anteriormente. Tem uma espécie de uma denúncia feita nessa noção de inadequação da forma como na verdade o senso comum, né, enxerga a questão trans, né? Ou seja, eles deixam marcado que a pessoa trans é um homem, a mulher trans, seja a travesti no caso, é um homem que tem características femininas, né? Isso eu achei interessante, né, que você falou, características masculinas, porque qual seria o problema, né, de colocar uma travesti sem essas características, né? É como se a repetição disso, né, que você observou, é interessante, não é à toa, eu acredito que não seja à toa essa repetição. O estereótipo é uma forma facilitada de você tentar olhar alguma coisa. É como se você olhasse para uma questão e o estereótipo já te desse uma resposta. A questão da travesti, né? Que aí vai mexer com muitas questões nas pessoas. É um homem, é uma mulher, mas aí tem seio, mas aí tem pinto, mas aí não sei lá o que. A pessoa fica com aquela questão, o estereótipo chega para facilitar essa resposta para a pessoa. O problema do estereótipo é que ele simplifica muito a questão, todas as complexidades em torno do tema são apagadas totalmente, e nesse caso ele denuncia a violência que tem em torno, porque não é qualquer estereótipo. Por exemplo, se você pensar em outros estereótipos, poxa, estereótipo do homem branco de sucesso, não vai ser ofensivo. Agora, estereótipo do nordestino que vem pro... ofensivo, entendeu? Então é interessante que os estereótipos são ofensivos, né? A questão do estereótipo é uma denúncia de como a sociedade enxerga a questão. É como se fosse uma forma dessa sociedade falar o que não fala. Entende? Ao invés de ela chegar e falar, olha, isso daí na verdade é ridículo, isso daí na verdade não sei o que, não, é só uma piada, é só uma brincadeira, né? As figuras aparecem em programas de comédia ou entretenimento, coisas leves. Não que eu acho que deveria aparecer em coisas pesadas, etc e tal, mas me chama a atenção essa necessidade de suavizar. Mas é uma suavização que ao mesmo tempo é uma violência. E acaba se passando como se fosse uma coisa tranquila. É só um quadro de comédia. Por quê também? É interessante pensar. Porque aquilo não é focado na população trans. Aquilo é focado para a população cis. Ele é feito para dar alguma coisa para aquela população cis. É para a população se deliciar, se divertir com aquilo dali. Não importa o sofrimento, né? Mas eu acho que essa diversão não é tão inocente assim. Eu acho que dentro dela, até dos telespectadores que observam aquilo dali, há um prazer, né? uma satisfação em estar impondo a sua dominação sobre aquela população trans. Aí como que no convívio, numa sociedade em todo, as pessoas vão pensar diferente. Como que quando é no filme, na novela, o corpo trans ele é sempre colocado nas ruas. Não que seja errado, entendeu? É uma profissão como toda. Mas é sempre aquela dali.
Então, assim, você vai olhar uma pessoa trans, automaticamente você não vai imaginar que ela pode ser uma médica, que ela pode ser uma advogada, que ela pode ser qualquer coisa que ela deseja, sem ser também a rua, entendeu? Sem ser prostituta. Então é difícil a falta de representatividade, realmente, até para quem está começando, quem está realmente se descobrindo o seu corpo, que está se conhecendo, como que a pessoa vai olhar lá na frente e vai falar assim, cara, o que eu vou ser? Eu desejo ser isso. Não, ela vai simplesmente falar, eu vou chegar ali, é ali que eu vou trabalhar, porque o meu local é aquele, é único, exclusivo é aquele, porque a sociedade não me dá emprego. O que eu queria muito, quando eu estava no meu processo de descoberta, ver alguém falando que era travesti na televisão e que ela era daquele jeito, que estava tudo bem. E aí tem a questão da representação também, né? Se eu só vejo pessoas trans sendo marginalizadas, violentadas, estando na rua, né, sendo prostitutas, e nesse contexto social, eu não quero isso pra mim. E é a realidade que a sociedade me dá, porque toda vez que eu tô em foco na TV, é isso que oferecem a mim. São representações muito distorcidas da nossa imagem. Ao invés de eu vou escutar, mais do que vou escutar, vou dar outros exemplos de travesti, ele não, só existe esse exemplo. Sim. Porque outros exemplos eu já não dou conta, entendeu? Então ele serve como um fim de debate, serve como uma forma de você resolver uma questão mal resolvida e serve como uma impossibilidade de existência de uma variedade, né? Então as pessoas construíram imagens de rotular, né, as pessoas de acordo com o que elas viam na mídia. Ah não, tô vendo aquela trans ali com essa caricata do ai como eu tô bandida. Então se alguém é nesse estilo, então é porque com certeza é. Então você acabava assumindo essas coisas de acordo com aquilo que você via. E isso é muito perigoso, né? Primeiro porque dá margem para as pessoas virarem chacota, para as pessoas trans e LGBTs virarem chacota em cima às vezes de uma personalidade que não representa todo. Dá margem, e é justamente o que eu falei anteriormente, dá margem para você chegar e falar assim, ah não, se tá na TV é porque pode fazer, né? Então se na TV ela é tratada dessa forma, ela age dessa forma, então tá tudo bem eu fazer também aqui fora, porque se tá na TV não tá errado. Focus, children. It is time we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is... Minha situação já não é fácil com estudos. Absurdo, pô. Fazendo pegação aqui no banheiro, Robson. Não é não, Tasha. Imagina sem. Travesti, querido, por quê? Algum problema? Eu passei a minha vida toda brigando com meu corpo. Não aceitando ele. Esse corpo não é meu. Foi um engano. Que droga é essa que você tá tomando, Ivana? Mãe, me escuta. Por favor, você nunca me escuta. Gente, deixa ela falar. Deixa ela delirar, você quer dizer, né? Porque isso é delírio. Não, isso é delírio, não tem outro nome. Eu acredito que toda violência que uma pessoa trans sofre é por falta dessa representação da mídia, né? Porque se eu não me vejo na mídia, eu não vou me entender. Mas se uma pessoa cis não me vê na mídia, ela não vai me acolher. E tudo que é estranho assusta. Então é claro que isso vai gerar violência. Claro que isso vai gerar agressão. Eu tive uma receptividade um pouco controversa, né? Ao mesmo tempo que eu fui aceita, a gente é questionada. Então, é uma fase, será que é isso mesmo? E aí eu tenho certeza que se eu tivesse uma representação de pessoas na mídia quando eu era mais imatura, quando eu era criança, e se essas pessoas tivessem tido também essas representações, seria tudo muito fácil. População que é uma população cis, heterossexual, isso é tão naturalizado que ela não percebe o quanto isso é importante para a vida delas. Da mesma forma que não vai perceber o quanto é importante, na verdade, o quanto faz falta disso para a população trans. Então é fundamental que existam pessoas, uma variedade o máximo possível, pessoas trans. O que eu estou falando de variedade? Pessoas que vão falar de culinária, pessoas que vão falar sobre esporte, pessoas que vão falar sobre qualquer coisa, sobre moda.
para poder a pessoa ter uma identificação que não seja, não, a pessoa trans é aquilo dali, eu só tenho aquilo dali, e se eu não for aquilo dali? E se, por mais que eu seja uma pessoa trans, eu não me identifique com aquela pessoa trans que está ali, entendeu? O que eu faço com isso? Eu vou ser obrigado a repetir aquilo que está ali, porque é o único suporte de imagem que eu tenho para poder me segurar. Teve a novela agora A Força do Querer, que teve o Ivan, que tratou a questão da identidade trans, né? Ele é um homem trans. E na novela mostra os questionamentos dos parentes, dos pais, como eles estão lidando com isso. Então, uma mãe que não vê uma pessoa trans na rua, não tem uma pessoa trans em volta, como é que ela vai saber como ela tem que lidar com o filho dela? Não tem um manual. Então, até a reação dessa pessoa tem que estar na TV. Não sou só eu. A reação de quem está cuidando de mim, de quem está no meu ciclo, tem que estar na TV, para essas pessoas saberem como elas vão lidar. Uma mãe, digamos, que tem uma criança que foi definida do gênero masculino, mas ela não se identifica, e ela seja uma criança trans, se não tem essa imagem na mídia, etc e tal, que essa mãe também se utilizou na sua vida toda para se constituir enquanto mulher, o que ela vai fazer com essa criança? Como é que ela vai dar suporte para essa criança? Se tudo que ela recebe, entendeu, de ferramentas que ela tem, não são ferramentas que vão dar conta daquilo dali, entendeu? Então, uma das saídas é rejeitar, odiar, enfim, quem te vê por aí, porque eu acho que a questão da presença também ajuda. A presença com debate, com imagem, ajuda também esse acolhimento possível que essa mãe, ou esse pai, ou essa tia, ou essa avó, quem quer que seja, possa dar para essa criança. Qual a possibilidade, quais são as ferramentas que foram dadas para esses pais, para poder suportar essa carga que é imposta para a sociedade. E antes eu fazia uma maquiagem sobre a minha família, que era a família perfeita, que aceitava, que não sei o que e tal, porque eu não queria ser mais uma, que a minha família fosse mais uma família que tivesse diversos preconceitos, mas infelizmente não é. Quando eu contei, assim que eu me reconheci enquanto uma mulher trans, eu cheguei pra eles e falei, ó, eu sou uma mulher trans. E eles falavam, ah tá. Só que até então o tá deles era ah tá, porque eles não sabiam nem o que era ser mulher trans. Talvez se eu tivesse falado, ah, eu sou travesti. Até o dia que eu resolvi falar que eu ia fazer retificação, que blá blá blá, e veio as perguntas. Ah, mas você vai operar? Você vai botar peito? Então, as mesmas perguntas que a sociedade faz para uma pessoa trans, eu recebi no almoço de família. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Acho que eu fiquei até bem mais leve como pessoa depois que eu me reconheci enquanto mulher trans. Nessa mídia de massa, e aí eu tenho um exemplo muito pessoal disso, a questão da minha tia. Eu tenho uma tia que ela não é, pelo menos não de maldade, ela não é preconceituosa, mas ela tem aqueles pensamentos que são colocados na gente lá atrás e que isso vai mudando conforme a gente vai vivendo, né, passando. Ela assistiu A Força do Querer, tipo, acompanhando bem firme, e eu lembro que logo no início do processo, onde a personagem que era Ivana e passou a ser Ivan, começou esse processo, ela lançava muito mais frases do tipo, não tem como ser homem, vai ser, ela pode gostar de mulher, mas vai ser sempre ser mulher. E aí, conversando com ela e também ela assistindo a novela, quando terminou tudo, ela já chegou pra mim e falou, não, realmente, né, a pessoa consegue ir atrás do que ela quer. E mudou esse pensamento na cabeça dela, né? Então acho que isso influencia tanto as pessoas que convivem com as pessoas trans, né, de forma positiva, a apoiar elas e entender um pouco pelo que ele ou ela está passando, assim como as próprias pessoas trans também de tipo, olhar para si e falar, não, se é isso que eu sou, se é isso que eu quero, atrás disso que eu tenho que correr. Então quando você tem uma representatividade positiva dessa na mídia, isso encoraja as pessoas que são trans, assim como quem convive com elas, a apoiar, entender, então as pessoas se sentem mais acolhidas. Essa coisa de representatividade, hoje é muito difícil eu falar assim, quem te representa. Na verdade, eu olho muito pra mim e falo, eu me represento por diversas coisas que eu vivo, que eu faço, né? Mas aí eu queria ver um corpo trans gordo na televisão. Cadê? Não tem. Aí quando me coloca o quê? Uma pessoa com mais passabilidade cis, ali, não que ela não possa ser, entendeu? Ela tem sim, tá ali, ela é uma profissional como qualquer um, mas é sempre aquele padrão
sabe? E a gente sabe que não é esse estereótipo de 80% da população, sabe? Como que eu vou enxergar, vou gostar de um certo corpo se eu não vejo ele na revista, se eu não vejo ele... Se você jogar no Instagram, quando você bota homem, vai aparecer que tipo de homem? Um certo tipo de corpo, um certo tipo de beleza, entendeu? Então é muito complicado a gente olhar e falar assim, ai, eu me identifico, aquela pessoa ali, eu posso gostar. Porque a gente não vê. As pessoas parece que cortam esse tipo de coisa na mídia. Toda minoria que não está inserida na mídia, ela vai sofrer no social. Porque a mídia, desde o início dos tempos, ela molda o que a gente vai ser. As formas de comunicação geral, as mídias, redes sociais, TV, etc e tal, tem uma função social muito importante. Tem um poder muito grande de fazer muita coisa. Só que é aquilo. Quem está direcionando a lente da câmera não quer ver certas coisas. Então, na hora de a gente empurrar um pouquinho, vamos falar, vamos ter coragem, vamos conversar. As mídias, né, em geral, vou chamar de mídias, tem um papel muito importante que ela não está exercendo. Talvez falte esse debate também em outros lugares, porque faz mal para a população trans, faz mal para a população cis, faz mal para o homem, faz mal para a mulher, faz mal para todo mundo. Muito prazer, eu sou o 8º pecado capital. Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você, possui você. Our God's gonna come down and rapture his people and take them up in the sky. Sua lei me tornou ilegal, me chamaram de suja, louca e sem moral. Vão ter que me engolir por bem ou por mal, agora que eu atingi a escala mundial.